Bem, então, para quem ainda conhece, eu sou a doutora Viviane Cristiano, sou fisioterapeuta formada desde 2010. A minha formação base em fisioterapia, ela foi realizada no Centro Universitário Metodista do IPA, na cidade de Porto Alegre. E após a minha formação base, após a fisioterapia, eu iniciei então o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área da psiquiatria, onde então eu segui fazendo uma linha de pesquisa com pacientes com transtornos mentais graves, como esquizofrenia. E foi então minha linha de pesquisa tanto no mestrado como no doutorado. Concomitante ao mestrado, eu também fiz minha pós-graduação em fisioterapia desportiva do Esporte Clube Internacional, aqui de Porto Alegre. Então, eu terminei no mesmo ano a pós-graduação e também o mestrado em 2014 e iniciei, né, em 2017 meu doutorado, dando sequência a essa linha de pesquisa com esquizofrenia. Fui fisioterapeuta voluntária dos Jogos Olímpicos Rio 2016, né, foi uma grande honra e um grande prazer conseguir, né, atender os atletas, ali, conseguir me deslocar até o Rio de Janeiro, ficar 12 dias atendendo atletas de alto rendimento, já que a minha área esportiva, né, foi a primeira grande área, que inclusive será o tema da nossa aula de hoje, como escolher a área de atuação dentro da laser terapia. Então, o tema da nossa aula será a escolha da área de atuação dentro da laser terapia, que é muito importante, que eu vejo que hoje, para os meus alunos, é um dos problemas mais prevalentes nas formações. Então, os alunos chegam até mim e relatando: muito bem, você nos traz um mundo dentro da laser terapia, professora Viviane, mas qual a área que eu vou escolher para atuar dentro da laser terapia? Qual a área que vai me trazer mais lucro? Qual a área que irá me trazer mais satisfação profissional? É isso que nós vamos conversar hoje, sobre qual qual a melhor área de atuação hoje da laser terapia, a que dará mais funções de rentabilidade, maior rentabilidade para você e também, obviamente, a maior satisfação profissional. Esse será o tema da nossa aula de hoje. Eu entrei no mundo da laser terapia em 2015, um ano antes de ir para os Jogos Olímpicos. Em 2015, eu adquiri este equipamento, exatamente esse equipamento que está aqui comigo hoje. O laser, né, da NMO Recover, é um laser portátil que tem um comprimento de onda vermelho e infravermelho curto e que me acompanha desde lá até hoje. Então, quase 10 anos de história comigo. Esse equipamento eu adquiri principalmente em 2015 pela necessidade de acelerar processos de cicatrização com os atletas que eu atendia. Eu atendia em 2015 principalmente atletas de fisiculturismo e começava a entrar na modalidade de lutas, principalmente MMA, que hoje é meu grande carro-chefe. Inclusive, temos aqui um cinturão de um dos meus campeões e aqui nós temos a camiseta, né, autografada de outro dos meus campeões que hoje está nos Estados Unidos e é campeão do PFL, já milionário lá nos Estados Unidos, Raúcho Manfio e esse cinturão aqui do Edi de Castro, dois grandes campeões do MMA. Então, lá em 2015, eu estava começando a entrar nessa área do MMA e atendia mais fisiculturistas dentro da área esportiva. Eu tinha um consultório bem modesto dentro de uma academia, onde eu também ministrava aulas de pilates. Então, quando eu comecei, eu vi a necessidade que eu precisava de algum recurso que acelerasse a recuperação daqueles meus atletas, eu comecei então a estudar. Eu sempre fui muito terapeuta manual. Então, lá na minha formação base, na Universidade Metodista do IPA, no Centro Universitário Metodista do IPA de Porto Alegre, a minha formação ela foi muito voltada para terapias manuais, qual também tenho muito orgulho e utilizo muito no meu dia a dia. Mas eu sentia falta de algum recurso físico, eletrofísico, que me acelerasse os processos de reabilitação. Então, pense em uma distensão muscular, um estiramento, um torce. Eu precisava, uma própria contusão, quando a gente trabalha com atletas de lutas, eles têm muitas contusões, muitas lacerações decorrentes dos treinamentos, decorrentes das próprias lutas.
Então, eu precisava de um recurso que me facilitasse, me gerasse, né, uma aceleração daquela reabilitação, daquele processo de reabilitação no atleta. E foi me apresentada, então, a laser terapia. Então, eu fiz uma grande pesquisa na época, né, uma boa pesquisadora, já estava fazendo meu mestrado, estou terminando, já tinha terminado meu mestrado, estava entrando no meu doutorado, comecei a fazer uma grande pesquisa sobre qual recurso se adequaria mais para aquilo que eu precisava naquele momento. Eu utilizava a eletroterapia, utilizava também ultrassom, mas muito pouco. Então, a laser terapia surgiu naquele momento como uma boa promessa de acelerar esses processos de reparo tecidual. Então, entrei em contato com um representante, que hoje, inclusive, é o representante que nós temos parceria dentro da Academia Laserplay, e esse representante me apresentou este equipamento aqui, exatamente essa canetinha portátil de laser terapia, Pico. Então, ele me apresentou e trouxe os benefícios que essa caneta poderia proporcionar para os meus pacientes. Como bom vendedor, ele vai sempre vender o equipamento. Quem deve saber como utilizar ao máximo esse equipamento é o profissional. Então, eu adquiri a caneta em 2015 e, a partir daí, comecei um grande estudo sobre a laser terapia e como a laser terapia poderia me ajudar dentro da minha área de atuação, que na época eram principalmente atletas de alto rendimento e traumato ortopedia. A partir dessa grande pesquisa que eu fui fazendo, sempre estudando muito, eu comecei a criar protocolos clínicos para os meus pacientes e estudar cada vez mais a laser terapia e a fotobiomodulação como um todo. Quando eu falo fotobiomodulação, eu estou falando em laser e LED. E lasers e LEDs, eles têm diferenças, mas no montante eles trazem os mesmos benefícios, salvo potência, salvo características que os LEDs eles têm que ter mais potências que os lasers, senão eles não vão gerar os mesmos benefícios para o tecido. Então, lá em 2015, quando eu adquiri o meu primeiro equipamento, esse aqui, e comecei a fazer essa pesquisa, e comecei a criar esses protocolos clínicos, eu comecei a ter resultados incríveis com a laser terapia. Algo inimaginável até então para mim, que era uma terapeuta manual muito raiz, que usava muito, que acreditava muito somente na terapia manual. Então, esses benefícios que eu comecei a ver, essa aceleração no processo de cicatrização em um único equipamento, proporcionando isso com um único equipamento, foram incríveis. E automaticamente eu comecei a ficar referência nesses processos, tanto para os meus pacientes, como também, né, para os meus colegas fisioterapeutas. Então, muitos colegas começaram a me pedir, né, muito auxílio até na aquisição de novos equipamentos. Muitos colegas entrando, estamos falando sobre os equipamentos. Então, muitos colegas começaram a me pedir ajuda na aquisição de novos equipamentos, né, opinião sobre qual equipamento ideal seria, né, para cada área de atuação. Esses meus colegas sobre qual o melhor equipamento para a sua área de atuação. E com isso, eu fui cada vez mais me especializando dentro da laser terapia. Em 2017, eu verifiquei que esse equipamento aqui, ele já estava sendo estava sendo pouco para mim, pelo que eu queria entregar para os meus pacientes. Naquele momento, eu verifiquei que eu precisava de um equipamento maior, porque esse equipamento, esse único feixe, numa lesão grande, numa lesão, por exemplo, de distensão muscular, eu demorava muito tempo fazendo todos os pontos daquela distensão. Então, o que eu verifiquei? Eu precisava de um cluster, de um equipamento com mais feixes de laser, para me entregar um resultado mais rápido para aquele meu paciente. Foi quando eu adquiri, então, em 2017, meu segundo equipamento, o Vacuum Laser, que é uma terapia combinada de endermo com laser de vermelho e infravermelho curto, que me acompanha até hoje. O equipamento ele está aqui na minha bancada, no meu consultório, e é um equipamento que eu utilizo muito em áreas maiores, principalmente nas lesões musculares.
É um equipamento que me auxilia muito até hoje. Então, vocês vejam, esse equipamento eu adquiri em 2015. Meu segundo equipamento de laser eu adquiri em 2017. E ambos continuam aqui comigo. Então, a manutenção de um bom equipamento, ele é praticamente inexistente. Se você fizer um bom uso desse equipamento, ele vai te durar, né, décadas. Então, esse equipamento está fechando uma década no que vem comigo. E ele está perfeito. Ele foi só uma vez para a fábrica para fazer a calibração. Nós recomendamos de 5 a 10 anos, a cada 5 anos, 5, 6 anos, você manda para a fábrica em São Paulo para fazer a calibração desse equipamento. É um equipamento que não te gera uma manutenção. Um bom uso, fazendo um bom uso desse equipamento, ele não vai gerar uma manutenção. Então, é um equipamento que vale o quê? O investimento. Então, muitas vezes, muitos meus alunos vão dizer, mas é um investimento alto, prof. Eu falei, consideravelmente alto, mas o que vai te trazer de retorno será muito maior. Então, a partir da aquisição do meu segundo equipamento, a minha área de atuação, que já era direcionada para a parte de traumato-ortopedia e fisioterapia esportiva, ela funilou um pouquinho mais. Ela foi mais direcionada para a dor, principalmente dor crônica. Foi quando, em 2019, eu fui para São Paulo, na USP, fazer minha formação em neuromodulação não invasiva. E esse foi um divisor de águas na minha carreira. Então, principalmente casos, né, com uma condução errada, que acabam evoluindo para um quadro crônico, né, acabam evoluindo para a cronificação de um processo que lá no início, se tivesse feito o protocolo adequado, não teria sido, né, não teria evoluído para esse quadro crônico. Então, esses casos que infelizmente tiveram uma má condução acabam comigo, porque hoje eu sou uma referência dentro da área da dor crônica, dentro da área da neuromodulação invasiva. E eu trabalho com a fotomodulação transcraniana e a estimulação magnética transcraniana. Então, muitos benefícios. Então, eu contei brevemente, né, muitas outras coisas aí no meio que aconteceram, mas brevemente um pouquinho da minha história e como eu acabei, né, entrando nesse mundo da traumato-ortopedia, da fisioterapia esportiva e automaticamente do tratamento da dor crônica, que hoje sou referência nessa atuação da laser terapia, da tratamento da dor crônica, da traumato-ortopedia e também na parte de esportiva. Mas Viviane, na sua formação, você trabalha também com a parte de estética, você também trabalha com a parte de podologia, você também trabalha a parte de feridas, sim. Então, vocês pensem comigo, um atleta de MMA, ele tem muitas lacerações pela condução da luta, né? Então, um soco, um chute vai gerar escoriações, cortes, e com isso, automaticamente, eu tive que me especializar também no tratamento de feridas, de cortes. Então, tudo leva, né, a um conjunto de atuações dentro da laser terapia. Então, a importância da gente entender tudo que esse equipamento pode me trazer e qual a área que eu vou selecionar para mim para atender. Então, eu falei muito da fisioterapia esportiva, que é uma área que tem meu coração, né? Afinal, foi a minha base, a minha formação, assim como a traumato-ortopedia. Dor crônica. Dor crônica, gente, é uma área que demanda de muitos profissionais capacitados atualmente. A maioria dos profissionais que se determinam como especialistas em dor crônica não sabe conduzir quadros de dor crônica. Infelizmente, é isso que acontece, são isso os pacientes que chegam aqui para mim, na minha clínica. Então, quando um paciente chega aqui na minha clínica, em Porto Alegre, na Fluxus, eu vou avaliá-los, vou ter o primeiro contato com esse paciente, que é um contato, né, mais humano. Muitas vezes é o que falta para esses pacientes com dor crônica. Esse contato mais humano, mas entender aquela condução da dor, onde, né, como começou aquele quadro. E esses pacientes, eles têm uma necessidade muito grande de falar. Então, é uma avaliação de 2, 3 horas. Né? Então, nunca vou separar apenas 1 hora
no primeiro momento dessa avaliação da dor crônica. Então, quando eu vou avaliar esse paciente, eu vou conduzir esse paciente, eu vejo que ele já passou por muitos outros profissionais, muitos mesmo. E todos esses profissionais que já passaram pela vida dele, infelizmente, não fizeram uma boa condução. Então, muitos profissionais que apenas conduziram com medicamentos, muitos profissionais que prometeram, né, fizeram falsas promessas com técnicas, com recursos que não são cientificamente comprovados, o que é o contrário da laser terapia. A laser terapia, ela tem um arsenal muito grande, muito completo, científico, que os meus alunos têm esse acesso, eu sempre vou atualizando, afinal, né, essa minha veia científica do mestrado e doutorado ainda está muito forte, defendi meu doutorado agora no passado, em 2023, então ainda tenho essa veia da pesquisa muito forte de como selecionar bons artigos para meus alunos, como trazer esses resultados da ciência, transformá-los em protocolos fáceis de aplicação. Então, faço muito isso para os meus alunos, trago essa bagagem científica. Então, a laser terapia, ela é um curso comprovado, um curso muito eficiente, um um bom repertório de qualidade científica para nos auxiliar na melhor escolha para o nosso paciente, no caso também de dor crônica e todas as outras patologias. Então, no momento que eu escolho esse quadro, eu escolho esse paciente, eu recebo esse paciente, eu acolho esse meu paciente nesse primeiro momento, eu tenho que ter esse olhar para ver tudo que ele já passou, por todas os tratamentos, né, que infelizmente ele já passou e que não foram os adequados e que infelizmente não deram resultados satisfatórios para ele. E com isso ele vai desistindo de tratar, ele vai desistindo de ter uma resolução para aquele quadro dele. Então, quando a gente trabalha com dor crônica, né, a gente vê como, né, os profissionais, outros profissionais, acabaram levando, conduzindo aquele quadro à cronificação. Se ele tivesse tido lá no início, quando começou aquele quadro, uma boa condução, um bom profissional, que entendesse como usar esse equipamento, tudo seria diferente. Mas cronificou. Infelizmente, né, esse paciente não encontrou um profissional adequado, habilitado lá no início. E cronificou e vai chegar para nós. Então, hoje, a área de tratamento da dor crônica, ela demanda muito de muitos profissionais que saibam como conduzir um tratamento de dor crônica, que saibam como, né, associar vários tratamentos, saiba como associar a laser terapia sistêmica, a laser terapia pontual e a laser terapia transcraniana no mesmo atendimento, para gerar um resultado final excelente. Então, essa é uma área que eu vejo com um grande potencial e com certeza seria uma das áreas que eu indicaria para você. Outra área que vem crescendo muito e que vem trazendo muitos benefícios é a área da pediatria. Eu, como mãe atípica de um menino autista de 4 anos, eu vejo grande potencial, porque eu utilizo no meu dia a dia com meu filho. Então, eu utilizo muito em várias comorbidades do autismo, como a desbiose intestinal, como a questão da fala, meu filho tem um atraso de fala, ele ainda não fala, então estimulo muito questões, né, das pregas vocais, estimulo áreas transcranianas relacionadas com a fala, questões do sono, uma das outras comorbidades que o meu filho apresenta é distúrbio do sono. Então, eu trabalho com a laser terapia tentando melhorar a qualidade do sono dele, melhora muito, hoje a gente tem uma qualidade muito superior em relação lá no início do diagnóstico, quando ele tinha 1 aninho, 11 meses, que ele foi uma criança que sempre teve dificuldade de dormir, que infelizmente, né, eu relatava para os médicos e eles falavam que era normal, bebês não dormem, na verdade já era o primeiro sintoma do autismo dele. Então, esses tratamentos, né, como a laser terapia, trazem muitos benefícios para as crianças, desde uma simples dermatite atópica relacionada à fralda, até mesmo condições neurodivergentes, como autismo, como TDAH.
E são tratamentos seguros para a gente trazer para a pediatria. Tratamentos que a gente pode estar trabalhando, né, com segurança com as crianças, evitando que elas façam uso de medicamentos que lá na frente vão gerar muitas consequências para aquela criança. Então, a pediatria é uma área que eu vejo que tem um grande potencial e que vem vindo devagarinho, que infelizmente tem muitos profissionais que se denominam especialistas, mas que infelizmente não são, é que entram muitas falsas promessas, principalmente questões de neurodivergência, como autismo, né? Nós não curamos o autismo, até porque não temos que curar nada, porque o autismo não é uma doença, ele é um transtorno, né? Então, a criança que nasceu autista, ela vai morrer autista, então ela vai ser sempre autista na condição dela, da mesma forma que a gente tem, eu tenho olho castanho, eu nasci com olho castanho, eu vou morrer com olho castanho. Então, então meu filho nasceu autista, ele será sempre autista. Nós trabalharemos as comorbidades do autismo, né, dentro da laser terapia. Então, isso é super importante que a gente entenda. Então, os meus alunos sabem que não podem fazer falsas promessas, mas que a área da pediatria é uma área muito potencial e que eu recomendo muito para eles quando eles têm dificuldade de encontrar qual área é. Dentro e concomitante ali grudadinho com a pediatria, nós temos a área do puerpério. Eu também sofri muito no meu pós-parto, com fissuras mamárias, e o laser foi o que me salvou lá no meu pós-parto, no meu puerpério. Então, eu tinha esse meu laser aqui grudadinho comigo em casa. Ele estava comigo em casa e eu, através da laser terapia, consegui persistir na amamentação e consegui, então, amamentar o meu filho, né, até os 8 meses, no momento que ele mesmo não quis mais a amamentação. Então, eu tive bastante fissura no início, até ele pegar o bem, entender melhor a pega ali na mama, da amamentação. Então, eu tratei somente com a laser terapia. Em 3 dias de tratamento, a fissura estava completamente fechada. Já tratei quadros de deiscências de suturas de episiotomia, quadros bem sérios, que, através da laser terapia, conseguimos fazer com que a mãe tivesse uma qualidade de vida. Ela tinha muita dor, ela não conseguia nem segurar o neném, não conseguia nem caminhar. Com o quadro, né, da deiscência de sutura da episiotomia, então, através da laser terapia, nós conseguimos trazer qualidade e conforto para aquela mãe. Isso é um momento que a mãe, o puerpério, está muito, né, se encontrando ainda, muito sentimental, questões hormonais a milhão. Então, é um momento que ela precisa de muito acolhimento. Então, o profissional que trabalhar com puerpério será um profissional que terá muito sucesso, mas também precisa de muito, né, de ter esse perfil mais acolhedor. E muitas vezes nós vamos atender a mãe e acabamos atendendo também o bebê. Ah, ele está com cólica do RN, né? Cólica do recém-nascido. Podemos tratar com laser? Podemos auxiliar, tratar com laser a cólica também. Ele está com uma dermatite atópica de uma marca específica de fralda, infelizmente deu uma alergia. Podemos tratar. Então, vamos lá tratar a fissura mamária da mãe e vamos tratar o neném também. Então, a área da pediatria e do puerpério acabam se juntando ali, mas é uma área de muito potencial. Depois temos as áreas das feridas, que é uma área com grande potencial, principalmente para os nossos colegas enfermeiros. Então, tem muitos alunos enfermeiros. Eu acho que se eu denominar hoje qual as profissões que mais fazem formação comigo em fisioterapia, com certeza é a fisioterapia e a enfermagem. Então, a maioria dos meus alunos já formados são enfermeiras e fisioterapeutas. E dentro da enfermagem, a área mais escolhida dos enfermeiros é a parte de feridas. Então, os enfermeiros, meus alunos enfermeiros, vêm com o potencial, né, que vem buscar todo o potencial que o laser pode trazer no tratamento de feridas, desde feridas infectadas, que a gente tem um potencial incrível de tratamento com a laser terapia, através da técnica de PDT, então, utilizando um fotossensibilizante como azul de metileno, e também através do LED azul. Então, também hoje temos a possibilidade também do LED azul para a parte de germicida nessas questões de feridas infectadas. Depois, né, se a ferida não está infectada, aceleração de cicatrização muito impressionante, a forma como o laser
ele aumenta e acelera o processo, a cicatrização de uma ferida. Então, escaras, que eu já atendi pacientes com escaras muito profundas, 4, 5 centímetros, muitas vezes, conseguimos em menos ali de 1 mês, 20 dias, cicatrização completa dessa escara apenas através da laser terapia. Então, o potencial dentro de feridas é gigante. A área da estética, que vem muito forte também, eu vejo hoje esse potencial muito grande na área da estética. Por quê? Porque muitos pacientes relatam, então, muitos pacientes que eles não querem mais esses tratamentos invasivos, esses tratamentos com preenchedores, com botox. Eles estão com medo e acham muito artificial esses tratamentos, esses procedimentos. E a laser terapia, ela vem com esse potencial que eu brinco mais raiz dos tratamentos estéticos. O que seria isso? Esses tratamentos mais raízes seriam os tratamentos que estimulam o próprio corpo a produzir mais colágeno, estimulam o próprio corpo a inibir uma proliferação de uma cicatriz hipertrófica, uma mancha de melasma. Então, tudo isso a gente vai induzir o corpo a reagir, evitando, então, esses agentes externos, como um preenchedor, como um botox. Então, eu vejo essa linha desses pacientes que vêm buscando esses tratamentos mais conservadores muito grande na área da estética. Então, com certeza, temos um potencial gigante na área da estética voltado para esses tratamentos. Então, vocês vejam quantas áreas eu segui, né, que eu consegui relatar com vocês aqui dentro. Quero que vocês me contem lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp exclusivo lá, qual área de atuação que você gostaria de atuar. Lembrando que vai valer ponto essa participação de vocês, depois o Michael vai explicar para vocês como vai conduzir essa pontuação. Então, comentem lá no nosso grupo qual a área de atuação vocês gostariam de atuar, ou vocês já atuam, muitos eu sei que vocês que estão aqui hoje, vocês já atuam, tem áreas já de atuação definida. Mas também nada impede que você aumente a sua área de atuação. Então, se você já é um enfermeiro que atua dentro da parte de feridas, mas eu tenho uma vontade, eu tenho até um potencial, indicações, né, de contatos diretos que poderia me gerar mais indicações no puerpério. Nada te impede de abranger essa atuação também. Outra área que eu acabei de me lembrar, que é uma área que vem crescendo muito e tem muito potencial, é a parte da oncologia. Então, a oncologia vem crescendo muito rápido, né? Tem anos atrás era contraindicado totalmente pacientes oncológicos terem aplicação do laser. E hoje é uma área que vem crescendo absurdamente. Então, desde as questões ali de dor crônica, né, da dor, né, dor exacerbada do câncer, que os tumores podem gerar para aquele paciente, até o tratamento das comorbidades e das consequências da quimioterapia, né, como as feridas orais, da mucosite oral, que é muito comum, que ocorre muitas e muitas vezes nos pacientes com um tratamento de quimioterapia, e a laser terapia será o melhor tratamento para esses pacientes com mucosite oral. Então, a oncologia é uma área que vem crescendo muito, né, bastante mesmo, e tem grande potencial de atuação, tanto para físio, quanto para enfermeiros, quanto para médicos. Todos os profissionais da área de saúde podem estar atuando e ajudando esses pacientes da oncologia também. Então, gente, eu sei que é muita informação para vocês, né? Eu vou selecionar 2 perguntas aqui para a gente estar conversando sobre a laser terapia, né? Depois eu vou estar encerrando essa nossa aula daqui. Eu vou estar abrindo outra aula, né? Outro link para o grupo VIP. Então, se ainda você não está no grupo VIP, aproveite, porque agora, assim que nós encerrarmos essa parte aqui, eu vou abrir outro link lá no grupo VIP, e lá esse grupo VIP terá total, né, total liberdade para fazer perguntas para mim. E a gente vai ter uma troca muito importante lá de perguntas, além do que o grupo VIP
também terá essas aulas gravadas à disposição permanente. Então, tudo que nós conversarmos hoje também ficará gravado e o acesso será permanente para o grupo VIP. Ainda dá tempo de você garantir seu, né, ingresso VIP, um preço muito em conta, se não me engano, R$ 38, então R$ 37 vale muito a pena. Você terá acesso a todo esse conteúdo gravado, né, permanentemente, e ainda por cima poderá ter essa troca direta comigo após a finalização da nossa aula de hoje. Ó, o Michael acabou de colocar R$ 47 o grupo VIP. Além do que o grupo VIP, terão outros benefícios que o Michael vai explicar mais à frente também. Questões de vários benefícios e aquisições de outras questões que nós vamos colocar lá. Então, por favor, quem é do grupo VIP que está aqui hoje, não deixe de perguntar lá no nosso, né, lá no nosso grupo especial dos VIPs também e de participar depois quando nós fecharmos aqui lá. Então, quem tiver, agora eu vou selecionar aqui algumas perguntas, ou uma ou duas perguntas aqui que foram colocadas no chat para mim estar respondendo para vocês. E depois, na sequência, nós vamos estar, então, finalizando aqui e abrindo lá. Então, questões aqui. Tem um equipamento, né, tem um aparelho, mas ainda não iniciei. Estou com um plano de trabalhar com todas as atividades do RN ao adulto em dores musculares e outros. Então, gente, RN é uma área com bastante potencial, eu vejo assim, que tem bastante potencial, com certeza, na área de recém-nascidos, principalmente ali na parte, tem bastante problemas na condução da cicatrização do umbigo, então a laser terapia pode estar auxiliando muito nessa cicatrização do umbigo, as cólicas do recém-nascido, dores musculares, com certeza, isso eu falo com bastante autoridade, porque eu coloco no dia a dia clínico, na grande maioria, as dores musculares elas são responsáveis por mais de 80% dos quadros de dores crônicas. Então, muitas vezes um paciente ele chega que, eu tenho hernia de disco, né? Então, eu vou avaliar esse paciente e ele vem com a plena certeza que aquela dor que ele sente, que ele já tenha 10 anos, é decorrente da hernia de disco, de uma compressão nervosa. Na evolução, no decorrer da avaliação desse paciente, eu avalio que não tem nada a ver. Né? O que está gerando a dor, o que está gerando aquele quadro crônico daquele paciente, na realidade, são trigger points. Então, trigger points são a grande causa das maiorias das dores crônicas que nós temos. Então, a condução do tratamento do trigger point com a laser terapia, resultados incríveis. Se você associar com agulhamento, então, a laser terapia, os resultados são, nossa, incríveis mesmo. Então, você consegue tratar dores, né, de décadas, muitas vezes. Por exemplo, fascite plantar é outro quadro bem característico, crônico. O paciente chega, tem 20 anos essa fascite plantar. Né? Então, o paciente chega com esse quadro de 20 anos ali de fascite plantar, eu vou avaliar e, na verdade, não é fascite. São trigger points na região plantar, um trigger point bem característico, que é o abdutor do dedão, o abdutor do hálux, e outro trigger point que também gera bastante dor na região da fascite, é então o trigger point da região do músculo sólido. Então, a importância da gente avaliar os trigger points e fazer o tratamento adequado, a condição adequada do tratamento, vai gerar, então, lá na frente, o total benefício para o nosso paciente, vai ter o sucesso daquele tratamento. Né? Então, a palavra que eu queria usar é o sucesso. Então, o que vai gerar o sucesso daquele tratamento é uma boa avaliação. Então, se nós avaliarmos bem o nosso paciente, nós vamos conduzir. E com a laserterapia, sim, você vai atender do RN ao adulto, ao idoso, então, que é outra área muito importante, que é a geriatria. Então, olha quantas áreas nós podemos atender, suprir dentro da laser terapia. Tive alunos já da veterinária, né, médicos veterinários, que estão indo muito a fundo dentro da laser terapia e estão tendo resultados incríveis com a laser terapia. Então, os bichinhos estão tendo benefícios extraordinários com a laser terapia. Então, olha, né, a abrangência deste equipamento aqui. Muitos alunos me perguntam, Viviane, com esse equipamento caneta, eu vou conseguir suprir e atender
toda essa demanda que você fala? Sim. Com esse equipamento, você vai conseguir suprir. Quando eu adquiri meu segundo equipamento em 2017, foi porque eu queria ter, né, mais, mais rapidez. Então, não que eu não conseguisse conduzir todos os tratamentos com esse único equipamento aqui. Conseguiria, demoraria mais tempo. Umas lesões maiores, eu demoraria mais tempo, né, para aplicar, porque a área do esporte é uma área menor. Então, com o cluster, que foi que eu adquiri em 2017, né, o Vacuum Laser, me permitiu acelerar o atendimento e conseguir associar outras terapias no mesmo atendimento, né? Então, por isso, eu acabei optando por adquirir outro equipamento, ok? Mas com esse equipamento, esse único equipamento, lembrando também que os meus alunos têm descontos exclusíveis na aquisição de equipamentos da marca MMO-HTM, porque temos parcerias com a fábrica, diretamente com a fábrica, através de um contato direto lá dentro, né? Então, nós temos um potencial gigante. Então, pessoal, vou responder somente mais uma pergunta aqui, e depois as outras, vou selecionar agora mais uma pergunta, e depois nós vamos diretamente, vou finalizar aqui, lembrando também que o Michael vai passar uma senha, se eu não me engano, essa senha será importante para pontuação, lembrando que isso aqui é um desafio, e por ser um desafio, vocês vão pontuando. Então, vocês já pontuaram respondendo lá o questionário que o Michael colocou no grupo, vocês hoje, quem participou ao vivo da nossa aula de hoje também vai pontuar, vai receber uma senha, e aí vai pontuar com essa senha. Nós vamos finalizar aqui e vamos abrir na sequência lá exclusivamente para o grupo VIP, afinal, né? Quem adquiriu o ingresso VIP terá seus benefícios. Então, a gente vai abrir na sequência daí um grupo VIP, lá no grupo VIP, especificamente para o grupo VIP, novamente outra aula, e lá serão respondidas todas as perguntas do grupo VIP. Então, vou selecionar mais uma pergunta aqui, e na sequência, respeitando quem, né, adquiriu o VIP, nós vamos abrir lá no VIP. Então, vamos ver aqui mais uma pergunta, entraram algumas aqui. Questão da contraindicação, que eu acho muito importante, né? Essa questão das contraindicações. Toda técnica, todo recurso tem contraindicações. Eu divido as contraindicações da laser terapia e da fotoondulação em contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Quais seriam as contraindicações, por exemplo, absolutas da laser terapia? Nós não usamos a laser terapia sistêmica, aqui nós estamos falando do modo ELIB, em quem está, por exemplo, em tratamento de leucemia ou já teve histórico de leucemia. Isso é uma contraindicação absoluta. Já uma contraindicação relativa é um paciente com câncer. Não necessariamente um paciente com câncer sanguíneo, mas um paciente que tenha câncer. E eu posso não realizar a laser terapia? Posso, respeitando questões, né, regras básicas, eu vou passar sempre o risco-benefício para o paciente. Um paciente com dor crônica, um quadro de dor absurda, mas que seja decorrente de um câncer, será que o risco-benefício da laser terapia não é melhor do que ele ficar com aquele quadro de dor? Com certeza é, principalmente se for um paciente paliativo. Então, riscos, né, e benefícios. Você sempre vai pontuar isso com o seu paciente, uma conversa franca. O ideal, meus alunos têm acesso a um termo de consentimento livre esclarecido, que eu disponibilizo para os meus alunos lá na plataforma, na página de documentos, e esse termo é recomendado que seja lido com o paciente e ele assine, para dar uma segurança sempre para o profissional. Mas sempre vai existir contraindicações, só que eu sempre gosto de dividir em contraindicações relativas e absolutas. Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre os grandes mitos da laser terapia. Porque existem muitas contraindicações que estão espalhadas por aí, que na verdade não são contraindicações, são grandes mitos. E esses mitos nós vamos desvendar amanhã. Então, a nossa aula de amanhã, nós vamos falar sobre equipamentos, quais os equipamentos, vamos falar inclusive deste aqui do Recover, que é o que me acompanha, o laser terapia caneta, não, equipamento caneta portátil, ele não tem fio, ó.
Então, nós vamos estar falando dos tipos de equipamentos amanhã, qual o melhor tipo para cada área de atuação, que isso é muito importante, com certeza é uma das dúvidas mais recorrentes das minhas formações. Então, qual o melhor equipamento para cada área de atuação? Então, eu trabalho com feridas, qual o melhor equipamento para mim? Mas eu trabalho com tomatoortopedia, é o mesmo equipamento? Então, amanhã nós vamos conversar exatamente sobre qual equipamento se adequa melhor a cada área de atuação e vamos conversar também sobre os grandes mitos que rodeiam a laser terapia com a tubulação. Existem muitos mitos, isso eu garanto para vocês, que às vezes meus alunos vêm e me perguntam de onde vocês tiraram isso? Mas foi falado, né? É isso, mas não existe nada que, né, que comprove, nada que dê um embasamento para isso. Vocês vão se surpreender com mitos de amanhã. Então, não percam a aula de amanhã. Estará incrível, com certeza. Vou apresentar vários equipamentos que eu tenho, né? Como eu tenho essa parceria com a fábrica, eu tenho muitos equipamentos à disposição. Então, vamos conversar sobre equipamentos também de terapia combinada, que são equipamentos incríveis, que conseguem associar mais de um recurso. Então, laser terapia em dermo, como eu falei, do vácuo, que eu tenho como segundo equipamento, laser terapia com ultrassom, N recursos, e vamos também estar falando sobre esses mitos. Então, vamos encerrar por aqui. Maicon, você quer falar alguma coisa sobre a senha? Falar para quem está ao vivo? Sim. Boa noite todo mundo. Bom, já mandei um vídeo explicativo no grupo sobre a questão da pontuação, então o que tem de base tá lá, tá? Só quero falar rapidinho sobre a dinâmica de como vai funcionar. Eu vou passar agora aqui no chat a senha. Então já está aí, casualmente é a data de hoje, 01/07/2024. Como é que vai funcionar? Lá no grupo agora eu vou mandar um link de WhatsApp, vocês vão abrir esse WhatsApp e ele vai pedir para digitar essa senha. Digitando a senha, estando certa, vai somar os 10 pontos. O que vai valer 20 pontos, que seria a tarefa do dia, é fazer um vídeo falando sobre o que achou da aula de hoje, ou não o que achou da aula de hoje, sobre a maior sacada que teve em relação à área de atuação, vai postar nos stories e marcar a doutora Viviane. Simples assim. Marcando, ela vai receber a notificação, aí nós vamos atribuir mais 20 pontos para somar na pontuação final. Aí os pontos, né, lá no vídeo, toda essa base de pontuação, como funciona, o que são esses pontos e a premiação, está explicado lá no vídeo que eu mandei hoje por volta de meio-dia no grupo. É só voltar lá e assistir, tá bem explicadinho lá. Qualquer dúvida, só responder aquele vídeo lá no privado que eu consigo responder. Então, mandei a senha aqui no chat e vou mandar no grupo agora, tá no grupo geral, o link do WhatsApp para entrar lá. E logo em seguida, quem é do VIP já vai receber o link do Zoom no VIP para poder acessar e ter esse bate-papo direto aí com a Viviane. Certo, pessoal, muito obrigada. Guardo vocês amanhã. Será incrível, com certeza. E lembrando, quem ainda não é do VIP, dá tempo. Segue lá, compre o seu ingresso e já aproveita e participa da troca ainda hoje das perguntas e respostas. Então, finalizando por aqui, já estamos abrindo o grupo VIP lá para a gente continuar essa conversa e fazer as nossas perguntas e respostas lá. Até amanhã, pessoal. Bom descanso a todos. Finalizando por aqui.